metas esse ano que são totalmente mais gentis comigo, no sentido assim, coisa na nossa vida que a gente, quando percebe melhor, investiga melhor, vê que é uma demanda do outro. Fica que as distrações acabam? Lógico que não. Significa só que você sempre vai ter alguma coisa, se você se dedicar de verdade a olhar aquelas metas e tentar cumpri-las, aquilo te ajuda. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bel Santana e esse é o meu Fofoca e Fala. Esse quadro, ele tinha um outro nome aqui, era alguma coisa... eu mesma não lembrando do nome que eu dei pro quadro, se chamava Millennial Talks, porque era pra falar sobre conversas 30+, sobre assuntos que estão por aí, e que eu tinha vontade de falar. Mas eu achei melhor falar Fofoca e Fala, porque como uma boa fofoqueira, eu acho que sentar um cadinho e hoje tomar uma água enquanto a gente tá conversando, porque não vai ter café, é muito mais a minha cara, sabe? Ainda que Millennial Talks também não seja um assunto, um tema ruim. Bora lá, e o de hoje vai ser bem rapidinho. Eu queria falar um pouco, sabe, sobre o quê? Sobre começo de ano, né? Porque a gente tá em janeiro, hoje eu estou gravando, é dia 23 de janeiro. O ano começou, né? 23 dias aí de um ano novo, ainda tem toda uma cambada de dias aí pra gente fazer tudo certo, fazer tudo errado. Eu ia falar aprontar. Uma mulher de 36 anos falando sobre aprontar, mas enfim. E eu queria falar um pouco sobre metas. Não no lugar de especialista, não no lugar de dar dicas, mas no lugar de discorrer sobre o assunto. Primeiro porque eu não sou formada em nada que possa te ajudar a facilitar a sua vida com metas, tipo psicologia e etc. Mas eu sou uma fazedora de metas. Eu comecei a fazer minhas metas. A primeira vez que eu escrevi metinhas assim para escrever, eu tinha entre 11 e 12 anos. E hoje eu tenho 36, então há mais de 20 anos eu faço isso. Já passei por todos os tipos de meta. De colar na parte do armário que era minha, do quarto que eu dividia com os meus irmãos. De anotar na agenda, de ter planilha, de colocar no bloco de notas. E hoje como que eu faço isso, né? Eu escrevo tanto numa planilha que eu consigo acompanhar dia a dia, mês a mês, semana a semana. E eu olho todos os dias, praticamente, as minhas metas. E também escrevo elas nesse caderno aqui, que eu ganhei de amigo oculto do meu amigo. Eu escrevo algumas, não estão todas aqui, algumas que são mais para acompanhamento ou que precisaram de um detalhamento melhor de processo, eu escrevi aqui. E na frente da minha agenda, nas primeiras páginas dessa agenda, também tem algumas metas. Então, eu sou uma pessoa de metas. E o que eu aprendi ao longo desse tempo, né, de vida, pensando em metas, assim? Primeiro, né, que existe um olhar muito lúdico nosso de quando a gente está começando a nossa vida para as metas. Eu acho que quando eu era bem mais novinha, as minhas metas elas eram maiores, porque é isso, você não nem começou a viver direito, né? Você põe muito ali, projeta muito o seu futuro, o que você quer para sua vida. Eu quero, sei lá, passar no 2º grau no concurso que eu tô fazendo para estudar no colégio técnico. Foi uma meta que eu fiz e uma meta que eu consegui. Entrar na faculdade de Direito, uma meta que eu fiz, uma meta que eu consegui. São metas maiores. E eu percebo que ao longo da vida, nos últimos anos, as minhas metas, elas se tornaram mais factíveis. E eu até estava questionando se isso tinha um lugar de perder a fé, perder o lúdico, perder a esperança. E eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro só acreditar que agora eu sou uma mulher adulta, que tenho necessidades mais realistas, mas eu continuo sonhando, eu continuo na expectativa, eu continuo desejando que ainda que eu coloquei planos desejo planos, eles vão acontecer. Existe um lugar meio mágico de sonhar e esperançar sobre alguma coisa, ou seja, ter uma meta, ter um objetivo. É que se você já viveu algum tempinho, você sabe que nem tudo que você escreva, por mais que exista uma coisa que seja muito certa na sua vida, nem o que é muito certo tá 100% garantido. A vida é esse jogo mesmo, né? Essa aventura que, às vezes, aquilo que tá mais certo é o que você vai perder primeiro e o que você não tá certo é o que você vai receber. Acho que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. Isso é um fato. Todos nós temos início e fim. Mas o que acontece no meio, como vai acontecer, se vai acontecer, isso é o grande buzz da vida, né? O grande barato da vida, que nem sempre é tão barato, nem sempre é tão legal, porque se você faz uma meta, e mesmo se você é aquela pessoa que não escreve
no papel, não tem esse hábito. Mas se você deseja alguma coisa, você cria automaticamente uma expectativa por aquilo. Porque se você tem zero expectativa por uma coisa que você deseja, você não deseja essa coisa. Você só falou isso, você só jogou, né, pra algum lugar. Porque você não deseja isso, porque você não tem expectativa nenhuma, por isso não existe. Pra mim, a expectativa é um sentimento que vai atrelado a um desejo. E aí você pode ter mais expectativa, menos expectativa. Você pode ter expectativa e ser uma pessoa realista. Você pode sonhar e ter o pé no chão. Então isso vai variando de pessoa para pessoa, de estado, de como a gente está emocionalmente. Sinto que quando você tá mais ansioso... ansiedade todo mundo tem, mas quando você tá mais ansioso com alguma coisa, ou angustiado com algum assunto, aquilo tende a ser mais aflorado na gente. No modo geral, todo mundo tem expectativa. Gente, vocês estão ouvindo um barulho de obra? É porque tá tendo uma obra aqui perto de casa, então, enfim. E eu não acho ter um problema ter expectativa, porque senão, gente, se a gente não deseja coisas, a gente não fica feliz, não se frustra, não tem sentimento nenhum, o que a gente tá fazendo na vida, né? Nós fomos criados para sentir as coisas. Lógico que não é legal sentir nada de maneira demasiada, porque isso faz mal a você, a quem tá envolvido. Mas não significa que às vezes a gente não pode sair da linha, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Sentir é o que faz a gente diferenciar a gente de uma ferramenta de inteligência, por exemplo. Então eu acho muito bem-vindo a emoção, a vibração, você ficar com raiva, você ficar triste quando alguma coisa não aconteceu. Faz parte do processo da vida. Mas o ato de criar metas também é bom para te fazer focar no meio de tanta opção. A gente vive hoje em dia em uma sociedade, um mundo, onde é muito difícil que alguém não tenha mais de uma opção de caminho para seguir. E isso desde coisas grandes a coisas pequenas. É lógico que eu tô falando de um lugar onde eu sou uma mulher que vive numa classe média, que tem uma profissão minimamente ok, que mora num bairro legal. Lógico que eu tenho umas opções maiores do que outras pessoas, mas eu já fui essa pessoa privada de muitas opções. Eu já fui. E eu ainda continuo no olhar de outras pessoas. Isso é muito relativo. Então eu acho que vale para quase todo mundo a ideia de que a meta ajuda a gente a centralizar, a focar, a não ficar só olhando para a floresta e pensando, meu Deus, tem 100 espécies de árvores aqui, quero todas. Você pensa, eu só consigo carregar no meu bolsinho 5 mudas. Então vamos focar nessas 5 mudas? Depois eu até posso querer aquela que tá lá, a sexta. Mas eu não vou conseguir a sexta sem conseguir as outras 5. Então a meta, ainda mais quando elas são realistas, factíveis, tem tempo, ela te ajuda a cercar um pouco de tanta distração que a gente pode ter. Significa que as distrações acabam? Lógico que não. Significa só que você sempre vai ter alguma coisa, se você se dedicar de verdade a olhar aquelas metas e tentar cumpri-las, aquilo te ajuda. Uma outra coisa que eu aprendi sobre metas também é que não adianta você colocar na sua vida, é muito difícil você colocar pra você metas que são muito irreais, no sentido assim, eu quero, em dezembro, viajar pra Disney. Eu não tô dizendo que eu vou ganhar um concurso, que alguém vai me dar, algum parente meu já me falou. Eu tô dizendo que hoje eu não guardo um puto de real e falei que em dezembro eu vou viajar pra Disney. Baseada no quê? Eu acho que esses tipos de meta, tipo assim, eu vou comprar uma casa no fim de 2026, que é um ano. A casa, $1 milhão, $1 milhão de reais, perdão. E hoje, quanto que você tem no banco? Eu tenho 5. Gente, meu nome tá sujo, vocês não podem nem pegar um empréstimo. Gente, vamos ser honestos, isso nunca vai acontecer. Mas não sei quem, fulaninho de tal aconteceu, fulano... Gente, são exceções. A gente deveria tratar muito mais a gente como regra do que exceção. Se uma exceção dessa acontecer, ninguém vai dizer que é ruim, ninguém não vai aproveitar. Mas vamos combinar que é mais fácil acontecer coisas que são factíveis na sua vida do que coisas extremamente improváveis? Se acontecer um milagre, para quem acredita, eu acredito em milagres. Mas não é porque eu acredito em milagres que eu acho que ele tá sempre à disposição de mim, que eu posso falar qualquer sandice e vai acontecer essa coisa. Porque não vai. É muito mais comum você começar uma meta e construindo essa meta ao longo dos anos, quando elas são grandes, do que isso acontecer. Porque eu também acho que mesmo isso é uma brincadeira que você faz consigo mesmo, que não é legal, sabe?
quase que uma coisa meio sadomasoquista. Eu não acho gostoso, prazeroso ter isso. Eu fui uma adolescente que tinha metas muito grandes e muitas metas para realizar. E eu passei anos me frustrando porque minhas metas não batiam com a minha realidade. E aí lá para os 18 anos, 19 anos, não, acho que foi até um pouco depois, 19, 20 anos, eu comecei a entender que as minhas metas precisavam ser mais realistas. E eu fui ajustando ao longo dos anos, de modo que hoje em dia, já faz vários anos, que a maioria das minhas metas eu consigo cumprir. E você vai falar, Vivo, nasceu com o bumbum virado pra lua? Meu amor, não nasci. Te garanto que não nasci. Eu só comecei a viver metas mais realistas pra mim. E aí você, mas você diminuiu sua fé? Não, gente, eu ainda tenho sonhos, tipo, que estão guardados no meu coração, que são muito grandes. Mas eu não os coloco como meta pra mim. Eu até coloco coisas na minha vida que me direcionam para que esses sonhos eu esteja pronta para viver eles. Mas eu não coloco eles mais como metas, porque eles estão no lugar do extraordinário para mim. Eu que acredito nisso. Eu gosto de colocar metas que são factíveis, que são parte de um processo de evolução que eu mesma estou vivendo a cada ano e naturalmente algumas coisas podem chegar. E eu quero trabalhar para que elas cheguem. Então, por exemplo, uma das minhas metas de estudo é terminar o 8º e 9º período da faculdade, porque eu estou entrando no 8º e 9º período da faculdade. Me preparar para a OAB e fazer a prova da OAB e passar, porque eu estou nesse período. Fazia sentido eu começar uma meta dessa no primeiro período da faculdade de Direito, ou quando eu nem entrei na faculdade de Direito, ter uma meta, passar na OAB? Ah, meu amor, você tem que começar uma faculdade primeiro, certo? Ver se é isso mesmo, se encaminhar para isso. A minha meta do ano passado, por exemplo, era terminar o TCC e tirar uma boa nota. Terminei, tirei 10. Então, é muito mais factível e menos sofrível para mim ter uma meta que é realista, que faz parte da minha vida, que eu vou precisar me esforçar, que eu vou precisar me organizar, mas que eu consigo cumprir, sabe? Vou dar outra meta. 2025 para mim começou ano passado, começou com... Eu tinha decidido, não foi nenhuma meta, eu decidi que eu ia fazer uma cirurgia bariátrica, porque vem de uma parte do processo de evolução desde os 18 anos, eu tenho sofrido com um aumento de peso e tal. Decidi, assim, tipo assim, foi de super... Eu não lembro nem qual foi o gatilho que me deu pra eu ir fazer isso. Mas eu comecei o ano, eu olhei no final do ano que o meu trabalho, eu tinha um plano de saúde que pagava, né, cobriria os custos. E aí falei, mano, talvez essa seja a alternativa. Eu já tentei tanta coisa, né? Eu nunca tentei as canetinhas, mas eu tinha tentado por mim mesma por muitos anos e isso me frustrava muito. E aí, passei o ano todo de 2025 me preparando, fiz a cirurgia no meio do ano, fiz alguns vídeos aqui pro YouTube. Depois da cirurgia, eu já emagreci 26 quilos. Hoje eu me pesei e perdi mais 1,5 kg. E agora, minha meta... Antes as minhas metas eram muito agressivas de peso e eu descobri que eu tenho uma doença. Então eu sempre me frustrava nos anos anteriores de perder 20 quilos, perder 30 quilos e não sei o quê. E eu não me preparava para aquilo. E tinha algo além daquilo. Em vez de eu ter pensado, vou investigar o que poderia estar acontecendo para eu estar vivendo, né, não estar conseguindo emagrecer. E depois começar a pensar numa meta factível. Então, ao longo desse processo todo, eu precisei também aprender a olhar para mim com carinho e a pensar em metas reais, que não me trouxessem tristeza, mas que me dessem um gás, que me fizessem olhar para o futuro e dizer, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero conquistar isso, eu quero ser essa pessoa, eu quero viver isso, e isso me dá um gás para eu continuar até o final. O que o processo todo de emagrecimento meu fez me aprender é que eu sou uma pessoa que eu consigo ser mais disciplinada, eu consigo ser mais organizada, eu consigo priorizar mais minha saúde e eu consigo emagrecer. E hoje, as minhas metas para esse ano de saúde, elas ainda têm uma base de antes, que é me cuidar, o acompanhamento dos meus médicos, eu sigo, né? Eu sou muito grata a ter profissionais tão bons e que se preocuparam comigo, acho que é parte fundamental de ter dado certo. E agora eu já tô numa outra evolução, né? Que continua ainda de emagrecimento, mas já é uma outra coisa. Um gostinho de vencer alguma meta é muito bom. E pra mim é um gás pra eu continuar seguindo a sonhar com coisas. Uma outra coisa que eu acho que funciona também são duas coisas. Uma é você conseguir visualizar sua meta mais vezes. As pessoas tendem a virar o ano e escrever coisas que querem pra vida, fazer vision board, né, que agora tá na moda.
E depois elas só olham lá em junho, julho, porque alguém lembra pra elas que já passou 6 meses, e depois olham de novo em dezembro. A facilidade disso dar ruim é muito grande, porque você não tá acompanhando. E se você não tá acompanhando, você vai esquecer, gente. Eu não tô jogando uma praga em você. Eu tô te dizendo algo que é natural, o ser humano, a gente vai esquecer. E aí você vai se sentir frustrado. E aí, de repente, você pode entrar num processo do tipo, eu não quero mais saber de meta. Mas será que quando você tinha meta, você acompanhava essa meta, você zelava por essa meta, você fazia mil e outras metas para poder chegar nesse objetivo? Porque não adianta só escrever, quero emagrecer. Vou usar esse exemplo do emagrecimento. Quero emagrecer. Tá, mas quando que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Por exemplo, eu coloquei, vou aprender a correr. Essa é uma meta desse ano para mim. Eu comecei já na segunda semana de janeiro. Peguei, baixei uma planilha eu tenho um acompanhamento de exercício. Esse lugar eu tenho uma planilha de corrida, menor corrida possível, que é de 3 quilômetros. Baixei essa planilha. É uma planilha de 8 semanas, já tô na segunda semana. Coloquei os dias direitinho que eu posso fazer, me organizo, acordo mais cedo, vou lá e faço. Se eu preciso de um tênis melhor, se eu preciso ajustar alguma coisa, se eu preciso saber, isso eu vou sabendo ao longo do tempo também. Acho que tem uma coisa também da meta que é, você pode ir melhorando e entendendo como você funciona ao longo do tempo. Você não precisa estar 100% preparado para viver uma coisa na sua meta. Se é uma meta, você quer atingir ela, no primeiro dia você não vai estar pronto, porque senão não seria nenhuma meta para você, concorda? Eu acho que também tem uma coisa que as pessoas ficam muito presas a detalhes, ainda mais hoje em dia, que performance e mostrar pro outro é mais importante do que viver de verdade. Tem muita gente que não quer, não corro porque eu não tenho um tênis da Nike, porque eu não tenho um Garmin. Gente, sério mesmo? Sério? Você quer gastar dinheiro ou você quer viver alguma coisa diferente na sua vida? Lógico que a gente precisa de um tênis bom. Lógico que um acompanhamento de um profissional é excelente. Mas dá pra começar com menos. Dá pra ser mais simples. É só tentar. Eu não vou tentar 21 quilômetros se eu não tenho um tênis melhor pra isso. Eu tento 3, porque é possível, porque cabe dentro do meu tempo, cabe dentro da minha rotina. E eu posso olhar no meio do negócio e falar, mano, não tá funcionando pra mim. E beleza, eu vou desistir. Ou vou mudar. Eu acho que o que a gente precisa entender sobre metas é que meta é sobre viver. É como a gente quer viver a vida. E aí viver, porque se você só ficar querendo só chegar num ponto onde você tem um pace de 4 minutos, sei lá, e você foi na corrida. Gente, é o processo que importa. Uma outra coisa que é muito importante é diminui as metas. Às vezes a gente tem meta demais. A gente quer um monte de coisa. E aí quem quer um monte de coisa não quer nada. Quem acha que tudo é urgente, nada é urgente. Coloca tempos para sua meta. Isso é muito importante. Meta de emagrecimento, por exemplo, é uma meta que você tem que ser acompanhado, é algo que você tem que, né? Não pode também sair botando, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês, por favor, né? Converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico. Mas eu coloco metas de peso, meus médicos não têm metas de peso, eu que me coloquei para me estimular. Extremamente factíveis. O que acontece todo mês é que eu consigo sempre perder mais do que eu coloquei. Mas eu prefiro colocar uma meta menor, porque eu não sei como vai ser meu mês. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter tempo o tempo todo para poder ir malhar todos os dias que eu vou. Eu não sei se eu vou ficar surpresa. Por exemplo, meu fogão quebrou de dezembro para janeiro e eu ainda não comprei um novo. Então, me dá mais dificuldades. Eu tenho que pensar mais sobre a minha alimentação. Imagina se fosse isso em outras épocas da minha vida seria um impeditivo para fazer uma dieta. E eu tô conseguindo manter e emagrecer. Então, a gente precisa lembrar que a vida vai ter intempéries, sabe? Coisas, improvisos, imprevistos. E você precisa lidar com eles, porque isso é parte de viver. Se você coloca tudo muito com prazo muito apertado, metas extremamente grandes, coisas, você nunca vai conseguir suprir essa expectativa e você vai ficar sempre se sentindo fracassado. Sempre se sentindo aquém das suas metas. E esse sentimento não é um sentimento bom para conseguir nada, para conquistar nada. Então, quando eu coloquei tempos, metas, tipo, se eu conseguir isso, aquilo, eu vou fazer isso, começou a ficar muito mais prazeroso. Eu tenho prazer de olhar minhas metas hoje em dia. Eu tenho prazer de olhar e avançar. Eu vou marcando, assim, sabe? Eu tenho cores que marcam. Tô no processo, concluí essa, ou essa que não deu.
E eu tenho prazer de ver esse quadro de metas, porque elas são prazerosas pra mim, porque elas mostram que eu tô vivendo, eu tô fazendo coisas, eu tô aprendendo coisas novas. Eu sempre coloco uma porcentagem nas minhas metas de coisas novas pra fazer. Coisas que eu quero aprender, coisas que eu nunca fiz, coisas que eu vou me desafiar. Foi assim que eu aprendi a nadar, foi assim que eu aprendi a cozinhar melhor, foi assim que eu entrei na faculdade de Direito. Então, não coloca a sua meta coisa que você já faz, coisa que você já quer. Coloca, seja mais específico. Busque fazer coisas diferentes. Você não tem outra vida pra fazer isso. Meu grande hobby, meu sonho é fazer um hobby de gravura. Vou tentar 10, 20 anos, você nunca faz. Gente, você não vai ter outra vida pra viver, pra fazer isso. Se você acredita em outra vida, beleza. Eu não acredito. Então você só vai ter essa vida, tá? Então se você não... E entenda se aquilo realmente é uma meta sua, é uma coisa que você quer viver, ou é uma demanda do outro, né? E tem muito isso. Tem muita coisa na nossa vida que a gente, quando percebe melhor, investiga melhor, vê que é uma demanda do outro. O que o povo quer, todo mundo quer ir pra montanha, mas, mano, eu nunca quis. Metas também podem ser um ótimo processo de autoconhecimento, porque você meio que, entende, isso não tem nada a ver comigo, ou hoje isso não tem mais nada a ver comigo, enfim. Então, também tem esse filtro de entender se as metas que você está colocando pra você não te oneram demais, ou também não são partes de metas de outras pessoas. E aqui, gente, entendendo a vida real. Lógico, se você tem um grande objetivo, por exemplo, de casar, ou de morar junto, ou de comprar uma coisa com alguém, com um amigo, com um parente e tal. Lógico que essa meta é conjunta, né, gente? Tá tudo bem. O que eu tô falando é mais no sentido assim, eu não gosto de fazer trilha, eu odeio trilha. Aí a minha meta é fazer uma trilha com não sei quem. Porque essa pessoa fica enchendo o saco falando, quero fazer trilha, quero fazer trilha. Amigo, não é melhor você sentar com essa pessoa, conversar e falar, vamos tentar uma outra coisa? Porque a trilha não vai rolar? Eu acho melhor, mais gostoso, mais honesto, né? E por fim, o que eu queria falar é o que a gente faz quando a meta não acontece, né? A gente vai lá e dobra a meta, brincadeira. Agora falando sério, quando você tem uma meta que não acontece, eu acho que você se frustra mesmo, porque todo mundo se frustra mesmo. Você se frustra, você se irrita, você pensa por que você pensou aquilo, por que aquilo não deu certo. E eu acho que faz parte. E aqui faz parte a gente também entender a nossa insignificância no universo, né? A nossa significância e a nossa insignificância. Nós somos seres insignificantes. Nós temos significado, nós temos propósito. Lógico que temos. Mas somos 1 em 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas. Então não é porque você sonha com uma coisa que naturalmente aquilo vai acontecer. Não é porque você fez tudo direitinho que aquilo naturalmente vai acontecer. Algumas coisas vão fugir do nosso controle o tempo todo, porque a vida não é controlada pela gente. E aí cabe a gente ter flexibilidade. E cabe também a gente, às vezes, até parar. Falar, não, peraí, calma. Eu preciso parar tudo que eu tô fazendo, tirar algum tempo pra descansar minha mente, descansar meu corpo. E não é parar de trabalhar ou parar de estudar, porque às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas é parar de querer. Só respirar um pouco. Se refazer pra poder continuar, seguir, reajustar a rota. Todo processo e projeto realista precisa ter uma porcentagem de reajuste, porque ele vai acontecer. Vai ser necessário reajustar alguma coisa. Às vezes, uma semana você consegue estudar mais e outra não. Às vezes, uma semana você consegue dar mais tempo para sua atividade com seu filho e outra não. Porque o trabalho demandou mais, ou porque alguém da sua família que ficou doente. A gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa ter carinho e gentileza com a gente também. E pra finalizar, eu vou falar uma coisa que a minha psicóloga falou comigo, porque eu conversei com ela sobre metas. Eu sempre fui uma pessoa que coloquei muitas metas técnicas, ou seja, preciso passar de ano, preciso fazer tal coisa. E aí ela me desafiou a fazer metas, a ter metas esse ano que são totalmente mais gentis comigo, no sentido assim, descansar mais, elogiar o meu trabalho, me retribuir por alguma coisa legal que eu fiz no trabalho. E eu nunca tinha... Eu já li sobre isso e tal, mas eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu não fiz ainda essas metas. É um exercício que eu quero fazer quando eu tiver mais tempo. Mas que eu pensei em como isso é importante, né? Porque às vezes as nossas metas são muito sobre ter coisas. E muito menos sobre ser. E o ser, a gente trabalha até mais do que o ter na nossa vida, né? Eu preciso ser mais calma. Todo dia tem uma oportunidade para eu viver essa meta, não é mesmo? Eu preciso ser mais gentil comigo mesma. Todo dia vai acontecer coisas que eu vou precisar lembrar dessa meta. Então eu vou escrever
3 a 4 metas dessas. Vou botar aqui na minha parede para eu lembrar delas. Porque eu quero aprender a amar de verdade a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. E eu amo muitas pessoas. Eu amo muito a minha família, meus amigos, as pessoas que vivem ao meu redor. E eu acho que eu sou até mais gentil e mais... escuto mais, sou mais honesta, sou mais próxima das pessoas do que de mim. E isso é ruim, porque eu não quero me perder ao longo do processo. E eu quero olhar para os meus 36 anos e olhar e sorrir para ele. Falar, cara, eu vivi, mas mais do que eu vivi, eu me tornei melhor para mim. Eu cuidei melhor da pessoa que eu mais tenho responsabilidade para cuidar, que sou eu. Mesmo quando a gente tem outras pessoas para cuidar na nossa vida, a gente nunca pode esquecer que a pessoa mais importante que a gente precisa cuidar é a gente mesmo. Porque se eu não me cuido, eu me negligencio totalmente por outra pessoa, talvez eu não esteja inteira ali para cuidar daquela pessoa. E eu não tô falando aqui de você tirar horas e horas de beleza, cuidado, sabe coisas assim? Que a gente sempre pensa que quando tá falando de cuidado, pensa num lugar assim. Eu não tô falando disso. Mas de repente, aqueles 5 minutinhos que você toma seu cafezinho sozinha, sem ninguém te perturbando, antes de começar a rotina, você não abrir mão desses 5 minutinhos? Ou é de sair uma vez na semana para jantar com você mesma? Ou de cuidar das suas plantas e ter contato com aquela terra? Ou de ligar para aquela sua amiga para ficar fofocando durante 1 hora sobre o problema que toda semana vocês falam os mesmos problemas? Se isso te faz bem, se isso é algo que cuida de você, faça isso, né? É muito maravilhoso quando a gente consegue pagar uma massagem, quando a gente consegue viajar, quando a gente consegue comprar um bem. Mas a vida, dia a dia, é muito menos feito de momentos como esse e muito mais feito dos cafezinhos que a gente toma pela gente mesmo, das orações que a gente faz antes de dormir, dos banhos um pouquinho mais demorados no final de semana para poder botar tudo em dia e você olha no espelho, se sente mais bonito e fala, ai, nossa, eu tô gostando muito de mim hoje. A vida é muito mais feita de momentos como esse. E a gente não pode negligenciar que são esses momentos que levam a gente para momentos grandes também. Então é isso, esse foi o papo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês contem um pouco aqui pra mim sobre as suas metas. Eu acho que as minhas metas eu não vou contar, eu estou mostrando elas pra vocês. Nos vlogs, né, nas nossas conversas e no TikTok também, que eu tenho um conta lá eu mostro mais vlogs, inclusive, e tal. Quem quiser me seguir, o @ tá aqui, eu espero vocês lá também. Muito obrigada por me acompanharem aqui. E é isso, eu espero que 2026 seja um ano maravilhoso, um ano próspero de todas as coisas pra gente, de saúde, de paz, de alegria, um ano de muita sabedoria pra cada um de nós e muita paciência com os nossos processos e os dos outros, tá bom? Um beijo e até a próxima!